Pessoal, seguindo a nossa programação, agora a gente tem uma palestra muito especial, falando sobre o Crocodile Specialist Group, ou seja, o CSG no Brasil, e sua atuação. Então, nessa palestra incrível, a gente vai ter como convidado o Dr. Luiz Bassetti, que é médico veterinário, mestre e doutor em Ecologia Aplicada pela USP. O Luiz Bassetti, ele é o atual representante do CSG no Brasil, liderando e capitaneando, né, norteando as ações em conservação e os novos programas e por aí vai. Então, nessa palestra, o Luiz vai dar um panorama da atuação do CSG no Brasil e as ações, né, que ele, junto ao CSG, tem promovido. Então, Luiz, a palavra é sua. Muito obrigado pela disponibilidade de sempre. Yuri, obrigado. Eu agradeço aí mais uma vez a tua apresentação e a sua deferência. Eu queria deixar um recado para o Coutinho, que amanhã na mesa redonda ele vai se ver comigo, viu? Eu vou tomar todo o tempo possível e imaginável, porque enquanto ele estava aí atrasando todo mundo, eu estava cortando meus slides aqui para essa apresentação. Então amanhã ele vai voltar o tempo para mim. Tá bom, Marco? Bom, pessoal, hoje Alejandro falou bastante sobre o CSG, né? E ele adentrou um pouquinho mais também nas coisas que nós fazemos, mas eu vou começar a minha apresentação invertendo a pirâmide, tá? Então, em vez do CSG para cima, a gente vai começar essa nossa apresentação falando da União Internacional para a Conservação da Natureza, tá? O órgão aí super conhecido de todos nós, né? Então, é bom que a gente, mesmo assim, tenha algumas informações que são mais básicas, mas principalmente para os estudantes que vão ter o seu crescimento aí, talvez alguns ou muitos de vocês consigam galgar postos e trabalhar nesse setor. Bom, o que faz, né, a União Internacional para a Conservação da Natureza? Ela basicamente trabalha na conservação da biodiversidade, né? E o que é bom nesse caso é que nós demonstramos, né, para a sociedade como essa biodiversidade ela é fundamental na abordagem de temas importantes nos dias de hoje, né? Tais quais as alterações climáticas, por exemplo, a implantação do desenvolvimento sustentável, e trabalhamos também, por incrível que pareça, até com segurança alimentar. Bom, a IUCN tem uma maneira própria de trabalhar, né? Então, nós somos uma junção de organizações influentes, tá? Com especialistas que trabalham em determinados temas, tá? Sempre pensando em como conservar a natureza. E, por outro lado, a gente também sempre trabalha com o desenvolvimento sustentável, o uso sustentável, né? Então, uma das nossas funções é tentar acelerar esse processo na transição do que nós temos, tá, de trabalho hoje ou de produção para o desenvolvimento sustentável, que é o que nós estamos buscando sempre. Como União Internacional para a Conservação da Natureza, né, nós temos missões claras de influenciar e também de ajudar a sociedade a praticar a conservação, né, junto à diversidade da natureza. A gente tem que ter em mente que quando a gente fala de uso sustentável, essas taxas de explotação elas têm que ser economicamente viáveis, tá? Ao mesmo tempo que nós não podemos piorar a situação do momento dessas espécies que estamos manejando, né? Então, ela também vai ter que ser ecologicamente sustentável, tá? Nós temos que pegar o que nós temos hoje e ou trabalharmos de uma forma linear ou fazermos as espécies terem um crescimento, a melhorar esse status de conservação. Bom, nós sabemos que esse trabalho é bastante complicado, ele é bastante difícil, né? O que a UICN pede para nós fazermos
é aplicarmos todos os nossos esforços de maneira justa e confiável, tá? Então, hoje, nós somos aproximadamente 18 mil especialistas, tá? Tentando estabelecer normas nos campos que nós trabalhamos. Isso, logicamente, não é fácil, porque a grande parte desses especialistas trabalham de forma voluntária, né? Então, isso toma o tempo, lógico, de todo mundo, mas nós estamos tentando aí fazer o nosso máximo para dar resultado em termos de conservação. Um dos exemplos clássicos, né, desse nosso trabalho é junto ao estabelecimento das red lists, que nós chamamos, né, das listas vermelhas a nível mundial, tá? Então, muitos de nós do CSG trabalhamos diretamente nas avaliações de status das espécies de crocodilianos. Logicamente que esse número de 18 mil especialistas, ele não se reflete somente aos crocodilianos, né? E sim a todas as espécies, aí, incluindo plantas, líquens e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, mais à frente nós vamos ter um número certo quando adentrarmos definitivamente no CSG. Bom, quais as ações que o ICN nos propõe? Tá? De fato, elas são centenas ou milhares de projetos de conservação que se espalham pelo mundo. Tá? Esses projetos são apoiados pela IUCN, né? E desenvolvidos, então, por esses especialistas ou, então, pelas organizações governamentais ou não governamentais que estejam trabalhando nesses temas. De novo, a gente sempre tem que pensar que a IUCN, ela pede que sempre trabalhemos em gestão sustentável, né? Esse é um dos pilares, o desenvolvimento sustentável, né, na verdade, um dos pilares da UICN. E também, em termos de influência, né, o que a UICN tem hoje é uma força coletiva de mais de 1.400 organizações. Tá? Essas organizações são, de fato, membros, né, da UICN, e elas podem ser governamentais ou não governamentais. E vai atuar diretamente, sempre nas reuniões, o Marcos Coutinho acabou de falar em reuniões, né? Então, sempre que nós temos reuniões grandes, a IUCN vai estar presente, né? E vai atuar de forma bastante direta em políticas de discussão de geração de leis, por exemplo, tá? E ela está, logicamente, onde os países são signatários, porque ela não é uma força de polícia, tá? Os países se associam a ela e a partir de então, a IUCN consegue trabalhar dentro dos territórios nacionais, não interferindo diretamente em aspectos políticos, né? Porque isso não é a função dela, mas fornecendo pesquisa, fornecendo ciência para que os trabalhos possam ser, então, continuados. Bom, como nós funcionamos, né, como a IUCN funciona, né? Ela tem uma secretaria, né, a Secretaria Global, e ela atua essa secretaria atua junto às organizações membros, né, que eu já falei, governamentais ou não, junto às comissões e também aos programas temáticos. Embaixo aí vocês estão vendo um quadrinho, né? Esses são alguns dos ramos que a IUCN trabalha diretamente, né? Então, nós temos aí manejo de ecossistemas, né? Que nós estamos ligados diretamente, também as espécies, mas conservação de florestas e tudo mais. Mas o que nós precisamos saber é que o CSG está ligado diretamente a uma dessas comissões, tá? Que é a Comissão de Sobrevivência de Espécies. Tá? A Comissão de Sobrevivência de Espécies ela é formada por aproximadamente 9 mil especialistas. Tá? Nessa comissão, todo mundo é voluntário. E a gente não gosta muito de lema, né? Mas é importante saber que o lema da SSC é que todos trabalhando juntos, né, para alcançar a visão de um mundo justo, que valoriza e preserva a natureza através de medidas positivas para reduzir a perda da diversidade da vida na Terra. Isso é o que todos nós pretendemos, né?
gente que trabalha com uso sustentável, gente que trabalha com proteção animal, todos nós pensamos em fazer a preservação da natureza. Só que, de fato, até hoje, só a intenção nunca foi uma forma favorável de se manter as espécies ou criar melhoras para essas espécies. Tá? Então, de novo, nós temos que trabalhar muito firme quanto ao desenvolvimento, quanto ao uso sustentável dessas espécies, e não importa se é animal ou vegetal, na verdade, tá? Mas nós vemos que valorar as espécies tem sido a melhor forma de fazer a conservação do ambiente. Bom, falando mais especificamente do grupo de especialistas em crocodilianos, né? Nós somos distribuídos em várias profissões, né? Em várias formações. Nós temos biólogos, veterinários, agrônomos, engenheiros florestais, temos pesquisadores que, na verdade, são independentes, também temos algumas organizações, nós temos, por exemplo, gente que trabalha com moda, que também faz parte do nosso grupo, nós temos administradores de vida selvagem, nós temos guarda-parques, nós temos gente que trabalha com serviço de fauna nos Estados Unidos, por exemplo, temos criadores que fazem parte do grupo também, mas todos nós, né, estamos envolvidos diretamente, trabalhamos para nos envolvermos diretamente na conservação das 24 ou 27 espécies, como queiram, de crocodilianos em estado selvagem. Tá? É isso que vale a pena a gente salientar. Bom, nós temos uma organização voltada para um presidente, né, que fez uma apresentação hoje, o Dr. Graham Webb, 5 vice-presidentes mundiais, também tivemos a presença de um deles aqui, o professor Alejandro Larriera, junto a ele nós temos o Dr. Perham Ross, da Universidade da Flórida, Charlie Manolis, que se encontra na Austrália, e também Cristina Lipai, que para nós, ela vive nos Estados Unidos, mas também toma conta de uma parte da África, né? Junto a eles, nós temos um diretor executivo, que se chama Tom Dacey. E abaixo desse comitê executivo, então, nós temos os presidentes regionais e os vice-presidentes regionais. Nós temos presidentes dos grupos de força-tarefa, né? Como o caso do Tom Stoma, por exemplo, ou do jacaré chinês. Nós também temos os vice-presidentes de grupos temáticos. Nós temos uma autoridade CITES, né, que trabalha diretamente junto à CITES, e temos alguns membros honorários. Essa, basicamente, que é a organização do CSG, e abaixo disso daí, então, estão todos os membros, incluindo aí os do Brasil. Né? Hoje, nós somos aproximadamente 650 membros a nível mundial. Ativamente, no Brasil, nós somos em 23, que estão participando de forma bastante ativa aí a todo momento. Bom, é importante nós sabermos, de fato, o que nós fazemos. Tá? Basicamente, nós fazemos um aconselhamento aos governos e também às agências de gestão de vida selvagem, né? E incluindo, por exemplo, o RAN, que está sempre chamando a gente para reuniões e para avaliações de status dos crocodilianos brasileiros, por exemplo. Né? Nós também estamos juntos da CITES, né? Através da avaliação dos status para a Red List, por exemplo. E, na maior parte das vezes, nós tomamos essas ações em conjunto. Né? Se vocês observarem a foto aí mais à esquerda, essa é uma reunião do Steering Committee, né? Que é o Comitê de Tomada de Decisões. Sempre que nós temos um congresso mundial, que ocorre a cada 2 anos, infelizmente, pela pandemia, o do México está tendo que ter sua data sempre alterada, mas acreditamos que consigamos nos encontrar presencialmente, talvez, o ano que vem. Né? E, a partir disso daí, então, são onde nós vamos propor as ações que são solicitadas pelos governos dos países. Por exemplo,
Bom, pessoal, eu estou com um probleminha que minha tela travou. Não sei se para vocês aí como é que tá. Tá travado aqui também, por enquanto. Agora acho que sim. Foi, passou. Então, ótimo. Então, tá bom. Bom, além dessas ações junto aos governos, por exemplo, nós também participamos de projetos de pesquisa e conservação, né? E também realizamos levantamentos de populações selvagens. Para vocês saberem, essas fotos mais à esquerda e ao centro, na Carolina do Sul, né? Que tive a oportunidade de trabalhar junto com o professor Phil Wilson, junto com o professor Luciano, com o Thomas Rainwater, com o Alligator Mississippiensis, né? Foi uma experiência bastante interessante para mim e a primeira vez que eu estava trabalhando, então, com o jacaré americano, né? E foi muito legal. Já a foto da caixa vermelha, por exemplo, é onde o Dr. Pablo Siroski trabalha, o Dr. Alejandro Larriera trabalha, que é o projeto Jacaré, lá de Santa Fé, tá? Nesse momento aí, a gente estava fazendo a liberação de filhotes para a natureza, porque na Argentina, por exemplo, se coleta, faz uso do desenvolvimento sustentável, do uso sustentável de caimãs, né? Então, se coleta ovos e a criação é feita no sistema de ranching, né? Coleta ovos e são incubados no criatório e mais tarde, então, a grande maioria, lógico, vai ser voltada para a parte comercial, mas ocorre liberação aí de uma boa parte de filhotes, com 1 ano ou mais de idade. Então, também tive a oportunidade de estar trabalhando com os colegas argentinos. Isso daí se tornou um costume, né? Eu tenho ido e ficado lá quase que todo ano, infelizmente não nessa fase de pandemia, mas eu estou sempre agradecendo aí meus amigos e irmãos por me receberem tão bem lá em Santa Fé. Bom, nós também fornecemos informações técnicas e treinamentos. Tá? Essas fotos de baixo aí foi o primeiro treinamento que eu tive a oportunidade de estar fazendo lá em Recife, tá? Junto com o pessoal do LIAR, que na época nem existia ainda, né? Eu tive a oportunidade de ter sido convidado pela professora Josélia, né? Então nós estivemos lá fazendo treinamento com os alunos bom, fala LIAR, né, que existe hoje, com o pessoal dos bombeiros, com o pessoal do Cipoma, pessoal do Zoológico do Parque Dois Irmãos. Então foi uma grande honra, uma grande satisfação de estar trabalhando com todo mundo e graças a Deus podendo aí fazer amizade com todos eles. Nós também somos fonte de material científico, né? Nós temos uma biblioteca que pode ser acessada na página do CSG, né? iucncsg.com. Então, lá vocês vão encontrar também uma biblioteca com todas as newsletters, com os actions plans, e isso realmente traz uma boa literatura para vocês estarem estudando. Bom, além disso, nós subsidiamos estudantes, tá? Através do esquema de assistência à pesquisa do estudante, né? O estudante de pós-graduação, na verdade, né? De duas formas. Por esse esquema e um esquema muito parecido, que é o de Ciências Veterinárias Fritz Hutzenmeier, que também é responsável pela entrega do grants para alguns estudantes, tá? Uma menor parte, lógico, mas ainda assim, se eu não me engano, já foram 15 prêmios na parte de veterinária, tá? que foram distribuídos. O professor Graham Webb já falou hoje, né, que os brasileiros participam muito desse programa, tá? E dos 200 grants que já foram cedidos, nós temos aí algo em torno de 10%. Tá? Alguns dos palestrantes desse congresso já receberam esse tipo de subsídio. Iago Ornelas, por exemplo, eu acho que foi um deles do ano passado, se eu não me engano. Tá? Uma outra aluna da professora Josélia, a Raíssa também, já conseguiu o grant. E assim nós estamos trabalhando, né, para que cada vez mais o Brasil possa estar
participando aí desse subsídio dado pelo CSG. Bom, e quem somos nós, né, no Brasil? Eu já falei há uns slides atrás que nós somos 23 membros atuantes, né? 8 na Amazônia, 1 no Mato Grosso, 2 no Mato Grosso do Sul, 4 em São Paulo, 2 em Tocantins, 1 em Minas Gerais, professor Marcos Coutinho, que me precedeu, 2 no Espírito Santo, que estão participando diretamente da organização desse congresso, né? Professor Marcelo, Yuri, 1 no Rio de Janeiro, que é o Ricardo Freitas, que vai ser, assim, um beneficiado, né, das ações desse congresso, e 2 em Pernambuco, Paulo Braga e também a professora Josélia. Desses 23, eu tive a honra de praticamente a metade ter sido colocado na gestão que eu faço aqui no Brasil, o que me honra bastante mesmo. Né? Marcos Coutinho disse que éramos poucos, né? Mas esse número está crescendo. Eu peço que todos prestem muita atenção na região sul do país. Nós até agora não temos um representante, um membro do CSG na região sul do país. Tá? E esse, se Deus quiser, vai ser o meu próximo passo, né? Começar a trabalhar mais perto do pessoal que tá aí no sul, conhecer esse pessoal, saber o trabalho que eles estão desenvolvendo, né? E provavelmente a gente logo tenha mais um representante brasileiro aí e a gente possa estar preenchendo o país com várias bolinhas coloridas aí, tá bom? Bom, no Brasil, o que nós fazemos, né? Nós temos juntado esforços, junto inclusive com outros membros do CSG, tá? Na foto à esquerda aí nós temos o Pablo, né? Também num curso de extensão que foi feito em Tapacurá, junto à Universidade Federal Rural de Pernambuco, junto ao LIAR. Ao centro nós temos um grande amigo nosso, o Dr. Mark Merchan, que é da Louisiana, tá? De Lake Charles. E acima nós temos o pessoal aí que trabalhou diretamente no LIAR, e abaixo algumas capturas que nós tivemos a oportunidade de fazer então durante esses cursos aí. Também temos juntado experiências, tá? O ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer a fundação do Grupo Crocodilia Brasil. Esse grupo, inicialmente, ele foi uma ideia do professor Juanes da Silveira, lá da UFAM, né? Que pensando na possibilidade de disseminação de estratégias de conservação, de extensão. Então, ele acabou reunindo alguns pesquisadores, né? E traçamos, então, algumas ideias para este grupo. Ele foi apresentado ao CSG, ao Comitê Executivo, né? Como o professor Alejandro falou hoje cedo, né? A ideia do grupo é sensacional e eu fui agraciado pelo professor Rones e pelos outros membros de fazer parte da coordenação geral desse grupo, né, do Crocodilia Brasil, e eu fico muito honrado porque nós temos os pesquisadores, talvez grande parte dos pesquisadores antigos participando. Nós também temos um comitê consultivo, né, formado pelo professor Luciano, pelo Alejandro, pelo Pablo, pelo professor Bill Magnusson. Então, nós estamos muito bem assessorados, tá? E esse grupo, ele foi formado numa boa hora, porque se vocês abrirem a newsletter de setembro do ano passado, por exemplo, do grupo de especialistas, vocês vão ver que um acidente bastante grave em termos ecológicos poderia ter ocorrido, né? Se é que não ocorreu, né? Nós ainda não temos todas as informações que gostaríamos, mas esse grupo, ele precisou, inclusive, acessar o Ministério Público com um problema de levar uma espécie não nativa, né? No caso, Melanosuchus niger, para uma área de não ocorrência. E
nós acionamos, então, o Ministério Público e, a princípio, estamos com bons resultados, mas ainda precisamos ter mais ações sobre este assunto. Bom, a missão do Crocodilia Brasil sempre foi de promover e executar atividades de pesquisa científica, de ensino, extensão e capacitação, né? Então, nós estamos sempre à disposição do governo, dos órgãos do governo, né, das secretarias de meio ambiente, quer estaduais, do IBAMA, do RAN, quem quer que seja, mas estamos também abertos a todo chamamento da população, tá, em geral. Então, nós estamos aí sempre para promover ciência, para promover talvez o que seja de melhor a extensão e capacitação de novos pesquisadores ou de estudantes. Isso, logicamente, sempre no âmbito da preservação, né, e conservação e manejo de todas as espécies dos crocodilianos que ocorrem em vida livre aqui no território nacional, né, mas também que possa ter sido introduzida por zoológicos, por exemplo. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa vontade de participação, esse é o nosso tempo a ser dado à conservação dos crocodilianos brasileiros. Bom, e além disso, nós fazemos amigos pelo mundo. E quando eu falo de amigos, é porque a gente consegue trocar muitas ideias, tá? Quando a gente tem essa amizade, essa liberdade, nós conseguimos, então, levar questionamentos, trazer respostas, e isso é o que vale na nossa vida de pesquisador, tá? Ter amizade, ter a capacidade de estar sempre com os melhores, né? Inclusive com a nossa amada Zilka, né? Que me é muito querida, eu sempre falo isso para ela, mas quem tem a oportunidade de viver intensamente com essas pessoas, de viver, estar sempre perto delas, sabe o quanto isso é bom em termos de conservação, tá bom? E eu queria também agradecer aí a minha casa, né, a Universidade de São Paulo, através da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e também ao Laboratório de Ecologia Isotópica do Sena, né, onde eu fiz o meu mestrado, onde eu fiz o meu doutorado, e a todos os colegas do Crocodilia Brasil, que estão sempre aí dando suporte nas nossas apresentações, dando suporte nas nossas ideias, e também participando da conservação dos crocodilianos brasileiros. Pessoal, muitíssimo obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido chegar a tempo no horário de novo, para que a gente possa ter um andamento de acordo com o que a organização do Congresso se dispôs a fazer. Tá bom? Luiz, muito obrigado pela sua palestra, foi realmente incrível e esclarecedora. Luiz, a gente tem algumas perguntas aqui no chat dos congressistas. A primeira pergunta vem de Curitiba, Paraná, da Patrícia. E a Patrícia fala assim: Luiz, como o CSG pode fomentar o estabelecimento de futuros profissionais dos jacarés no Brasil? Bom, Patrícia, obrigado aí pela tua pergunta. O fato é que nós estamos sempre à disposição, não só o CSG, mas todos os membros do grupo, tá? Nós estamos sempre à disposição para retirar todas as suas dúvidas ou para participar de todas as suas ideias aí e no que for possível estar ajudando. Uma outra coisa, como eu disse, né? Nós fornecemos aí, fomentamos um pouco os trabalhos de campo de alguns estudantes. Logicamente que esses planos precisam passar por uma avaliação, mas existe um suporte em dinheiro, que é o grants, algo em torno de $1.000, que são oferecidos aos aprovados. Infelizmente, quando se transfere o dinheiro, nunca chega a $1.000, mas bem próximo disso, tá? E sempre que você tiver dúvida, você pode estar entrando em contato aí com o CSG, que a resposta será sempre feita de maneira bastante rápida, tá? No mínimo, indicando um colega que possa estar trabalhando junto com você. Luiz, uma outra pergunta aqui, agora dessa vez do Fernando Salgado, do Rio de Janeiro, que ele fala assim: Luiz,
qual o status de conservação dos jacarés no Rio de Janeiro? E se há políticas de proteção no Rio de Janeiro, se há especialistas lá e tudo mais? Bom, desculpa, Yuri, como que é o nome? O Fernando. Fernando Salgado. Bom, Fernando, sim, existem pessoas trabalhando com os jacarés aí no Rio de Janeiro, né? Um membro do grupo de especialistas em crocodilianos, o Ricardo Freitas, ele trabalha junto, né, aos jacarés daí, mais próximo do complexo lagunar de Jacarepaguá, mas ele desenvolve outras atividades também em algumas partes do estado, né? Se eu não me engano, o ENEA trata o jacaré como ameaçado no Rio de Janeiro, tá? Eu não tenho um dado certo agora para te falar de todos os estados, mas se eu não me engano é isso. Mas existem sim pessoas trabalhando aí e eu sugiro que, se você tiver alguma dúvida, procure Ricardo Freitas. Luiz, uma última pergunta. O Henrique, do Rio Grande do Sul, ele elogia muito a questão do Crocodile Brasil, fica muito feliz com a união dos pesquisadores, e aí ele pergunta qual a natureza do Crocodile Brasil, se é uma ONG, ou se está dentro da universidade, ou se é um projeto de extensão. Ele está com essa dúvida de como se conforma o grupo. O Crocodile Brasil, na verdade, ele é um agrupado de pesquisadores, tá? Nós não temos nenhum tipo de... Nós não somos uma empresa, nós não temos sequer um CNPJ. Por enquanto, nós estamos aí com essa formação de pesquisadores, tá? É uma junção, um fortalecimento de pesquisa mesmo. E começamos com 18 pessoas, estamos em 18 pessoas, mas esse primeiro ano que se passou foi para conhecer os outros e, a partir disso, aumentarmos o nosso número, tá? De integrantes. Então, é assim que nós fazemos no momento. Nós simplesmente nos juntamos e estamos trabalhando aí em prol da conservação dos crocodilianos. Como muitas outras pessoas fazem, tá? Como faz o LIAR, como faz o Projeto Caimã, como faz o pessoal da Embrapa, como faz o pessoal da Amazônia. Então, por enquanto, somos só um agregado de pessoas e esperamos que esse agregado se torne maior agora, durante esse ano. Muito bacana. Muito bacana, Luiz. Luiz, uma última pergunta que chegou agora, inclusive eu vou aproveitar para saudar, que essa pergunta veio da Lucy Souza. Lucy, queria falar que você é uma pesquisadora grandiosa, a gente ama seus estudos, a gente acompanha você no YouTube, além de uma grande cientista, uma grande divulgadora da ciência. Então, Lúcio, o Projeto Caimã adora seu trabalho, é realmente incrível, tá? E aí a Lúcia pergunta assim, Luiz, que bacana a apresentação, como faz para participar do Crocodile Brasil? Há espaço para paleontólogas? Há espaço para todo mundo, Yuri. A princípio, nós tomamos alguns cuidados para que não virasse uma bagunça, tá? Que tivéssemos 500 pessoas de imediato, tá? Então, nos primeiros 2 anos, pessoas serão convidadas, né? E a partir disso, mais à frente, outras pessoas serão convidadas sem problema de serem barradas na sua entrada. A única coisa é que nós temos os cargos eletivos, assim, os cargos de coordenação, por exemplo, eles devem, de coordenação geral e científica, eles devem ser tomados por membros do CSG, tá? No nosso pequeno estatuto, se é que podemos chamar assim, esses 4 cargos ficam sempre com pessoas do CSG, membros do CSG, tá? Não necessariamente esse ano aqui é a vez de eu estar deixando o cargo de coordenação geral, mas o outro que assumir obrigatoriamente terá que ser do grupo de especialistas em crocodilianos. Mas todos serão bem-vindos daqui para frente. E há, sim, espaço para paleontólogos e para outros tipos de profissionais. Luiz, muito obrigado pela sua contribuição. E agora vamos seguir com essa programação incrível.